Olá! Bem-vindo ao canal Contas Comigo, um canal sobre educação financeira. Eu sou a Ariane Cedrais e hoje eu vou lhe dizer um pouquinho mais sobre mim. Eu sou economista, certo? Me formei em 2003, alguns anos atrás, né? Quase agora. E comecei a trabalhar. Minha primeira experiência profissional foi quando eu entrei na faculdade, que minha mãe sempre me disse assim, se envolva com a faculdade, se envolva com o centro acadêmico, o DCE, lá. E eu me envolvi com isso, eu fui do centro acadêmico, e vi que não era para mim, saí do centro acadêmico. Só que eu queria estar ali ativa de alguma forma. E quando eu entrei na faculdade, eu não sabia bem o que um economista fazia, então eu fui procurar saber o que um economista fazia e ver como é que eu ia trabalhar com aquilo, né? Porque eu não fazia a menor ideia. Eu tinha escolhido meu curso no Unidunité. Eu queria ter feito ciências contábeis, ainda bem que minha mãe não deixou, porque eu teria odiado, né? E no Unidunité caiu a economia 3 vezes, então, né, não tinha como mudar 3 de 3, já tinha dado aquilo mesmo. Lá fui eu fazer economia sem saber efetivamente o que estava fazendo. E comecei a estudar, descobri o que o economista fazia, que tinha várias linhas de atuação, então eu vi que, se eu queria, quando criança, ser presidente de uma grande empresa, que era um dos meus sonhos, depois que fui amadurecendo mais a ideia, eu disse, como economista eu posso ser isso, então, beleza, estou no caminho certo, porque é o que eu quero ser quando crescer. Esse negócio de ser como crescer é interessante, porque meus clientes sabem que eu sempre pergunto a eles o que eles querem ser quando crescer, porque a gente sempre cresce, né? Então, quem eu quero ser quando eu crescer? Se você não sabe quem você quer ser quando crescer, começa a se perguntar sobre isso. Mas voltando, né? Aí eu comecei a estudar e descobri que existia a possibilidade de, dentro do curso de economia, ter uma empresa júnior. Gente, eu tô contando, isso é o primeiro ano da faculdade ainda, tá? Não vou contar todos não, mas esse é um ponto importante. A gente não tinha uma empresa júnior dentro da faculdade, e aí eu e uma outra colega resolvemos fundar a empresa júnior. Então, a gente foi lá, bateu de frente com o colega, bateu de frente com o professor, fez um monte de coisa, fez um negócio burocrático chato que a gente teve que fazer para acontecer. E a gente fez acontecer. Foi ótimo, maravilhoso ter fundado a empresa júnior de economia. Obviamente que quem faz esse tipo de bagunça dentro da faculdade, esse tipo de movimento, não passa desapercebido, né? Então eu fui convidada para ser bolsista de pesquisa. Então eu comecei a estudar a cadeia produtiva de têxtil e confecção no estado, no Brasil, que era o setor de pesquisa que eu comecei a trabalhar. Então trabalhava a questão de desenvolvimento sustentável, questão de desenvolvimento local, regional, e eu adorava. Eu via dentro da nossa pesquisa, a gente trazia o que se precisava saber para o desenvolvimento de uma política voltada para aquele setor. Então, era massa, era bem economia, era bem economista, eu estava fazendo o que um economista ia fazer, né? Pelo menos o estudo inicial para o desenvolvimento de uma política, eu estava ali fazendo. Então, era ótimo. E aí, eu passei quase toda a graduação entre a empresa júnior e a pesquisa. Depois eu parei 100% a empresa júnior, fiquei só com a pesquisa. E antes de concluir o curso, eu fui convidada para coordenar a parte financeira de um programa de microcrédito do governo, né? Então eu fui assumir esse cargo de coordenadora financeira do programa de microcrédito, então que foi extremamente engrandecedor, né? Que eu não sabia o que eu ia fazer quando eu assumi o papel, mas eu aprendi bastante, eu entendi como é que funcionava um programa de microcrédito, o que precisava ser feito, tudo, e inclusive os problemas dessa política pública. Porque quando você simplesmente está imerso dentro de uma coisa e você não entende como aquilo funciona, é diferente de você
pegar o teu conhecimento teórico que você viu lá na faculdade e trazer assim para dentro da cabeça e dizer, eu estou vendo erros aqui que podem ser melhorados. Então, a gente via, por que a gente tem inadimplência dentro do programa? Porque não é uma questão única e exclusivamente da avaliação, o comitê de risco que está ali avaliando. Não é nada disso. É simplesmente porque as pessoas que pegam aquele dinheiro não têm educação para isso. A gente tentava dizer, ensina o cliente a fazer um fluxo de caixa, fala com ele para fazer um planejamento para isso. Só que as pessoas que estão à frente disso não têm esse conhecimento. Então, tinha ali uma falha dentro daquele programa. Funcionava sim, mas tinha uma falha, né? Mas, enfim, não era o objetivo do programa. Eu também segui, saí do programa porque eu passei num concurso público. Sim, eu fui funcionária pública, fui fiscal da profissão do economista dentro do Conselho Regional de Economia de Sergipe e fiquei lá por 3 anos como fiscal da profissão. E aí eu pensava assim, quando eu entrei, eu achei assim que eu ia ser o máximo trabalhar como economista dentro do Conselho de Economia. Algumas coisas foram boas, outras não tão boas, né? Mas vamos partir para as partes boas. A parte boa foi fazer parte do projeto, né, que existia dentro do Conselho para inclusão da educação financeira dentro das escolas, né? A ideia era a gente ensinar, né, tornar obrigatório, que hoje mas isso eu estou falando lá em 2007, que a gente queria incluir isso dentro da grade curricular, ser matéria obrigatória, porque as crianças precisavam ter esse tipo de conhecimento, né? E aí a gente sempre trabalhou em cima disso, só que demora um projeto de lei, um projeto de mudança na estrutura, não sei o que, demora uma eternidade. E aí eu precisava seguir a minha vida, né? Saí do conselho, porque aquilo não era para mim, e fui fazer a minha especialização em gestão de arranjos produtivos locais, que é uma parte da economia que vai estudando desenvolvimento e políticas econômicas para determinados setores, né? Então vamos lá. Então, fiz a minha especialização, voltei com a vida de cabeça para baixo, porque eu tinha pedido demissão, fui embora fazer a especialização. Quando voltei para casa, agora eu preciso trabalhar com o quê? E fui trabalhar como consultora, né? Fui trabalhar fazendo consultoria junto com o Sebrae, buscando as empresas, trabalhando essa questão de como, junto com o Sebrae, junto com o Estado, junto com a Secretaria de Estado, tudo isso vendo questão de política, vendo quais seriam as posições, como é que orientava as empresas, tudo. E eu parti efetivamente para dentro da empresa, né? Não como funcionária, mas como consultora. Eu prestava consultoria para as empresas e como a gente vinha com uma política de inovação muito forte, a gente incentivava o desenvolvimento de tecnologia, buscava com que as empresas investissem capital nisso, tudo. Eu vi a necessidade, por conta da demanda delas mesmo, a necessidade de eu me aprofundar mais nesse assunto e fui fazer o meu mestrado no Rio de Janeiro, lá em inovação e propriedade intelectual. Quando eu acabei o meu mestrado, eu trabalhava com consultoria, falando sobre inovação, buscando projetos, editais para fazer projetos nesse setor. Em 2014, quase não teve edital. Em 2015, não teve edital, né? Ou seja, eu não tive um cliente daquilo que eu parei tudo para me especializar, para orientar os clientes nesse sentido, né? Ou seja, você traça um plano bem bonitinho. Olha como é legal o planejamento. Você traça um planejamento bem bonitinho, você vai ali, bem na crista da onda e afunda. E eu meio que congelei, né? Eu fiz tudo aquilo, eu queria trabalhar aquilo e agora aquilo não existia mais. Eu não via, eu não enxergava como. E aí eu fiquei assim, tá, tudo bem. Eu tenho minha reserva financeira, eu tenho minhas contas bem equilibradas, dá pra dar uma segurada legal enquanto as coisas começam a voltar ao normal. Gente, eu tô falando de 2015, o início dessa crise que a gente tem até hoje, né? Então eu disse, tá, tudo bem,
não vou me manter em um setor só. Eu tinha 2 setores prioritários dentro da minha carteira de clientes, que era setor de petróleo e setor de TI. Eu disse, eu não vou, e TI voltado principalmente a petróleo, eu não vou me fixar nisso. Aí peguei uma consultoria de uma coisa, uma consultoria de outra, coisas pequenas, mas nada aquilo que nem me deixasse não me deixavam satisfeitas, nem que era aquela coisa tipo, poxa, eu investi tanto nisso e isso não está acontecendo. Então, estava num momento de frustração mesmo. E aí, só que isso não era só comigo. Muita gente estava passando pela mesma coisa, porque era uma crise, né? Local, nacional. As pessoas estavam assim, e agora? O que é que eu faço? Minhas amigas começaram a falar, eu não tenho dinheiro, o dinheiro tá pouco, perdeu o emprego, não sei o que, vou começar a empreender, o empreendedorismo pela necessidade, eu não entendo nada desses negócios, lá. Aí eu disse, tá. Aí elas pediram para que eu orientasse elas em algumas coisas. Meu marido perdeu o emprego, um caso específico, meu marido perdeu o emprego, eu já não trabalhava, e agora o que é que a gente faz? Eu estou empreendendo para isso, como é que a gente faz? Vende apartamento, não vende apartamento, fica no apartamento, e aí vai toda a orientação nesse sentido. Eu comecei a dar orientação nesse sentido e disse, a orientação ela pode ser mais certeira, né? Então vamos fazer para mais gente, porque o negócio está pegando fogo, o circo tá incendiando. Então criei o blog, criei o Instagram, não é o que eu tenho hoje, é o mais antigo, que deu chabu. Mas comecei a colocar ali conteúdo e comecei a estudar mais, né? Obviamente, porque eu não tinha tido minha vida não foi planejada para aquilo, mas era uma coisa que eu sabia fazer, né? Eu já tinha um histórico, eu já sabia algumas coisas. Apesar de eu ter participado do projeto, ter montado cartilha, ter montado como é que a gente iria atingir a educação financeira nas crianças, eu já tinha alguns anos atrás percebido que se a gente não educasse os adultos, nada iria adiantar, né? As crianças, elas recebem uma educação na escola, mas se em casa é diferente, desaprende, né? Se a gente não tem o exemplo em casa, ela desaprende, tá? E aí, eu comecei a fazer isso, comecei a passar conteúdo, comecei a ensinar as pessoas, comecei a fazer as minhas primeiras consultorias, focado principalmente naqueles empresários que estavam passando pela crise. Meus clientes, a grande maioria não teve um impacto direto no primeiro ano da crise. O segundo e o terceiro foram mais graves, depois ficou oscilando, né? Agora está bem baixo, mas porque agora? Mas estava já retomando, já tinha desde o ano passado, já estava melhorando a coisa. Um período longo de crise, né? Para uma empresa, para um negócio. Então, eu comecei a ver a educação financeira, porque dentro da consultoria eu via muito isso, do tipo contas misturadas, não saber lidar com o dinheiro pessoal, então zoava a empresa, tudo isso. Então eu comecei a fazer coisas relacionadas nesse sentido e começar a ensinar educação financeira, começar a aprender mais sobre algumas coisas que para mim era muito óbvio, mas aí eu precisava ter a didática para ensinar. E fui criando, né? Fui criando minhas consultorias, fui criando a mentoria, fui criando os cursos, fui desenvolvendo tudo isso. Então, não foi assim, do nada que eu disse, não tenho o que fazer, vou fazer isso. Não. Eu tenho uma expertise sobre isso por conta do meu histórico, né? Eu fiz todo um planejamento de carreira, eu não abandonei a minha consultoria, todo o meu conhecimento do mestrado eu continuo colocando em prática, eu faço para empresas bem específicas a estratégia de proteção da propriedade intelectual dela, eu analiso cada inovação, cada coisa que ela tem e vejo como é que ela deve proteger aquilo, né? Seja dentro do INPI, mas isso não interessa para vocês.
mas eu me encontrei, né, em algo que eu não sabia que eu podia fazer, que eu queria fazer na educação financeira. Eu vi dentro da educação financeira uma forma de ajudar muitas pessoas que num primeiro momento da crise estavam muito desesperadas. Hoje muita gente que eu vi nesse momento tá bem assim, ai, o mundo tá caindo, já vi cair antes, tá tudo bem, né? E outras pessoas agora. Só que aí eu comecei um trabalho que hoje ele é contínuo. Eu não pretendo abrir mão mais da educação financeira, né? Hoje eu trabalho principalmente com a educação financeira. A consultoria é uma parte pequena da minha vida hoje. É principalmente a educação financeira. Porque eu vi nisso um porquê maior, um propósito, digamos assim, né? Eu não gosto muito dessa palavra da moda, propósito. Eu acho que é mais um porquê, uma coisa que me move mais. E aí eu faço isso, né? Eu passo esse conteúdo, eu estudo constantemente, eu vejo a melhor forma de passar o conteúdo. Uma vez me perguntaram por que meu curso ou a minha mentoria é melhor para as pessoas do que o de outro. Na verdade, eu não acho que a minha mentoria ou o meu curso seja melhor que o do outro. De forma generalizada, eu acho que ela pode ser melhor para uma pessoa do que para outra, porque a pessoa que me procura é uma pessoa que tem uma conexão comigo, é uma pessoa que entende a minha linha de trabalho, né? Todos os meus clientes, eles têm, eles ficam, na verdade, né? Eles estão sempre ali por perto, eles estão sempre me mandando mensagem, sempre me contando, e eu sempre busco por eles, porque a gente cria uma relação, né? Dá aquela coisa, eu gosto disso, eu gosto dessa parte do relacionamento que gera isso, porque a gente lida muitas vezes com coisas bem complicadas, né? Então cria aquela conexão, é preciso criar aquela conexão. Não é porque o meu é melhor, é porque a conexão que aquela pessoa teve comigo foi maior do que o que ela teve com outro, por exemplo, né? E aí às vezes é uma questão de afinidade, de sentimento. Por isso que eu acho que não tem assim, fulano é melhor do que eu sou melhor que ciclano. Não, eu acho que cada pessoa tem o seu jeito, tem a sua expertise e trabalha da forma que acha melhor, tanto para si quanto para o outro, né? Então, esse é um pedaço da minha história. Eu costumo dizer que a minha história é formada por várias histórias, porque sempre que eu avalio o que aconteceu na minha vida, eu avalio que ela teve vários ângulos. Então hoje eu estou olhando a minha vida por esse ângulo. E eu olhei, obviamente, do tipo profissional, do lado profissional, de como foi cada pedacinho desse. No lado pessoal é completamente diferente, né? Porque a gente tem os nossos lados, tem as nossas coisas, e a gente vai crescendo como pessoa e vai mudando também como profissional. Então não foi assim, do nada, que tudo aconteceu. Não, as coisas foram sendo construídas, foram sendo colocadas ali, se encaixando para chegar onde chegou. E eu acredito nisso. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tido paciência de assistir o vídeo todo até aqui. Espero que minha vida profissional não tenha sido chata e que vocês entendam um pouquinho mais de quem sou eu, né? E do que eu faço. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau!